paz, amados irmãos. Hoje estamos aqui chegando ao nosso quarto estudo dessa série, o que todo metodista é, sabe, faz. E antes de nós darmos prosseguimento, hoje nós vamos estar falando sobre o que é a igreja local. Então eu quero estar orando com você. Paizinho querido, muito obrigado pela tua doce presença nas nossas vidas, muito obrigado porque o Senhor tem nos conduzido até aqui, o Senhor tem sido o Deus da nossa provisão, o Deus que nos sustenta, o Deus que habita em nós, o Deus que tem nos levado além e o Deus que tem muito mais para fazer nas nossas vidas. Que nessa noite, mais uma vez, a Tua palavra venha ficar gravada nos nossos corações e que nós possamos compreender o Teu querer e o Teu propósito para cada um de nós. Nós entregamos as nossas preocupações e inquietações nas Tuas mãos, crendo que Tu és o Deus que é fiel para suprir cada uma delas. Assim nós oramos e já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então, hoje nós vamos estar estudando, o que é igreja local, e a gente entende que a igreja local é o lugar onde a gente experimenta o reino de Deus. Então a gente já viu que reino de Deus é o lugar, a antecipação do reino é trazer a presença de Deus para as nossas vidas, e o reino de Deus é constituído de paz, justiça, amor, alegria. Então, tudo isso é o reino de Deus. Então, o reino de Deus precisa estar em nós e nós precisamos levar outras pessoas a ter essa experiência e essa vivência, a estar participando desse reino. Então, é na igreja local que essa dimensão de reino vai se concretizar e que nós vamos começar a desenvolver e a vivenciar isso, essa dimensão de reino. Porque é na igreja local que a gente vive como comunidade de fé, comunidade litúrgica, comunidade missionária, no exercício dos seus dons e ministérios que Deus concede à igreja. Então, os dons são concedidos por Deus para o serviço que Deus tem designado para cada um de nós. E aí, quando a gente vai falar do que é uma comunidade de fé, a gente precisa entender que a fé, ela é algo muito profundo do que apenas a gente acreditar que alguma coisa vai acontecer. Mas a fé é confiança em Deus, é certeza de que Deus está no controle de todas as coisas, que Ele tem controle sobre as nossas vidas, que ainda que pareça, que está tudo assim confuso, desarrumado, fora do lugar. E aí eu gosto muito do texto de Abacuque, que ele nos dá bem essa dimensão, E aí eu quero ler com você Abacuque 3. Então, vamos chegar lá em Abacuque 3, que diz assim, a partir do versículo 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como o das corças e me faz andar altaneiramente. Então é essa confiança que, ainda que todas as coisas à nossa volta estejam fora de lugar, falte tudo, não haja recursos humanos, eu continuo crendo que eu posso me alegrar, eu posso confiar no Deus da nossa salvação, que é Ele que tem o controle sobre todas as coisas e sobre tudo. E aí, Hebreus 10, o versículo 38 vai dizer assim: todavia o meu justo viverá pela fé em Deus, a confiança em Deus. Então, uma comunidade de fé não é só uma comunidade que acredita, eu acredito em Deus, mas é mais do que isso, é uma
comunidade que confia em Deus. Então, não basta saber que há um Deus, né? Mas é preciso que nós nos lancemos em seus braços, que nós possamos estar dando esse salto, né, em direção ao Senhor, se jogando na certeza de que ao eu me lançar para o Senhor está me acolhendo, o Senhor estará me segurando, o Senhor estará me recebendo e caminhando comigo. Então, uma comunidade de fé não é uma comunidade apenas que crê, mas é uma comunidade que confia. Igreja do Senhor, Igreja Metodista, confie no Senhor. Igreja Metodista Getsemane, confie no Senhor. Deus está no controle de todas as coisas. Então não tema, mas confie no Senhor, porque nós somos uma comunidade que confia no Senhor. E essa comunidade que confia, ela vai expressar essa confiança como comunidade litúrgica, que ela tem ali a liturgia, né? É a expressão festiva desse encontro da igreja com o seu Senhor. Então, quando nós estamos ali no espaço cultico, né, nas nossas celebrações, é o momento em que nós nos encontramos com o nosso Senhor e que devemos expressar a nossa alegria, a nossa gratidão, a nossa confiança e a nossa esperança no Senhor Jesus Cristo. E isso nos enche de força para a caminhada, né? É um povo que sabe que Deus está ali junto com ele e que nós estamos todos unidos e reunidos para quê? Para adorar, mas também para confessar os nossos pecados, para receber a graça de Deus que nos perdoa e que nos dá uma nova chance, para sermos alimentados, nutridos por essa palavra que não nos deixa desanimar, participar do sacramento, né, da ceia, e também das orações e súplicas, consagrando a nossa vida, o nosso serviço, né, ao reino de Deus. Então, nós somos uma comunidade de fé, porque confia em Deus, uma comunidade litúrgica que celebra e vive os meios da graça, e uma comunidade missionária. Então, ser uma comunidade missionária é o quê? É uma igreja que celebra com uma fé viva e vibrante. Então, é uma igreja alegre. Alegre porque tem um Deus vivo que está ali presente com ela. Um Deus que caminha com ela, né? E essa alegria faz com que a gente vibre, né? E que a gente queira sair e comunicar esse amor, levar essa palavra para outras pessoas. Então, a mesma comunidade que ora é a comunidade que labora. Então, a gente precisa entender que orar, eu sempre tenho falado isso para você e espero que você não esqueça. Orar é conversar com Deus, é buscar a direção, o entendimento daquilo que Deus está passando e que Ele tem para a sua igreja. Para quê? Para a gente saber como agir. Então, uma pessoa que ora é uma pessoa que tem a direção de Deus, que tem o discernimento de Deus, que buscou em Deus como agir e como praticar, como alcançar, como trabalhar nessa missão. Então, essa igreja, né, é uma igreja fiel e uma igreja que pratica. E uma igreja que pratica é uma igreja fiel. Então, uma igreja fiel tem as suas práticas e uma igreja que tem prática, ela é fiel ao Senhor. Então, quanto mais profunda for a nossa experiência com Deus, mais comprometida será essa igreja com o compromisso missionário. Então, quanto mais próximo nós estamos de Deus, quanto mais nós nos relacionamos com Deus, mais nós conseguimos entender o nosso compromisso missionário. E aí, muitas pessoas estão envolvidas,
mas nem todas as pessoas que estão envolvidas estão comprometidas com a missão. Então tem gente que, não, vamos lá, precisamos sim evangelizar e vamos fazer. Mas na hora de colocar em prática, nem todo mundo que estava lá envolvido está comprometido, porque o cristão comprometido, ele entende que ele é parte desse processo, que ele é agente nesse processo, que ele é canal de bênção, do fluir de Deus, porque ele é a igreja que tem a prática. E a igreja que tem a prática é a igreja que é fiel. E se ele é fiel, ele vai praticar essa ação. Então, quanto mais essa igreja tem essa experiência com Deus, mais desejo ela tem de participar e tem esse entendimento que o compromisso é seu, é meu, não é do outro, né? Eu só vou fazer se o outro fizer, eu só vou se o pastor for, eu só vou se a expansão missionária for. Não, eu entendo que Deus me chamou. É indo, o verbo no gerúndio, é uma ação continuada, é indo ao trabalho, é indo à escola, é indo no mercado, é indo para a igreja, onde eu estiver, no que eu estiver fazendo, ali eu estou levando a palavra, cumprindo a missão, cumprindo o anúncio. Então, a missão é a prática cristã de estabelecer a todos o amor incomparável de Deus em Cristo Jesus. A igreja local é missionária quando ela mesma se torna o corpo vivo de Cristo no bairro, na cidade onde está. Então, se a nossa igreja está ali naquele lugar, nós precisamos entender que nós somos o corpo vivo de Cristo. Ali naquele lugar onde você está, você precisa ter esse compromisso e essa paixão pela evangelização. E aí, nós, Igreja Metodista, né, nós temos essa peculiaridade de trabalhar com dons e ministérios. Então, o ministério são serviços que a igreja realiza, né, contando com os dons que Deus concede a cada um de nós. Nós já temos falado sobre dons. Na última série de estudos que nós terminamos mês passado, nós falamos sobre dons, que todo mundo tem um dom. Então, se você ainda não identificou o seu, vai orar, vai buscar, né, saber como Deus tem te chamado para fazer essa obra, porque todo mundo tem um dom. Mas a igreja, né, ela vai se estruturar simetricamente, tanto no âmbito local, distrital e regional. A partir de quê? Dos ministérios. E aí a Igreja Metodista ela estabelece cinco ministérios que são assim essenciais para que você possa ser igreja, para que seja uma igreja metodista. Você tem que ter condições de ter esses 5 ministérios. E aí o primeiro deles é o Ministério de Ação Missionária ou Expansão Missionária. Então, o que compete o Ministério de Ação Missionária ou Expansão Missionária? Às vezes a gente pensa que ser expansão missionária é aquele ministério que entrega folheto, é o que faz ar livre. Mas a expansão missionária, ela é muito mais do que isso, né? Então, ela compreende os serviços de proclamação do Evangelho. Então, é proclamar. E lembra que a gente já trabalhou no estudo anterior que proclamar é falar em alta voz? Então, quais são esses lugares? Como é que a gente desenvolve essa expansão, essa ação missionária? Então, são nos pontos missionários, estabelecendo pontos missionários. Você mora distante, um pouco distante da igreja que você está congregando, você pode transformar a sua casa num ponto missionário, num local de proclamação do evangelho. Então, são pontos missionários, campos missionários distritais, regionais e gerais, com envolvimento das igrejas locais, culto comunitário e familiar, serviço de capelania em hospitais, prisões, escolas e outros, visitação nos lares.
série de conferências. Então, tudo isso abrange a questão, né, o serviço do Ministério de Ação Missionária. Então, a gente está percebendo que esse trabalho da ação missionária é muito mais amplo do que a gente imagina, que às vezes a gente acha que ação missionária é tão somente distribuir folheto. Não, tem muita coisa que quer dizer que é a ação missionária da igreja. E aí a gente vai para a ação docente, que é são 5 ministérios. O segundo seria a ação docente, que integra os serviços necessários à reflexão e ao modo de fazer missão. Então, é um ministério que vai, junto com os demais ministérios, vai estar dando base, vai estar ajudando, alicerçando você para que, através do estudo da palavra, você possa desempenhar essas ações. Então, ele cuida de apoiar todos os ministérios da igreja com capacitação permanente, através de estudo da Bíblia, estudo dos documentos pastorais da igreja, assessorando a escola dominical, cursos de capacitação para professores de escola dominical, preparação de novos membros, preparação de pais e testemunhos para o batismo, preparação de noivos, palestras, né, segundo as necessidades da comunidade, grupos societários, capacitação para os ministérios da igreja, orientação e capacitação sobre liturgia e música. Então, toda a área de ensino, de instrução, vai estar sobre a responsabilidade lá do Ministério de Ação Docente. O terceiro ministério básico, essencial para uma comunidade que a gente tem que ter, é o Ministério de Ação Social. E aí a gente pensa, ação social. Ah, é aquele ministério que distribui cesta básica e que faz bazar. É só isso? Não, a gente vai perceber que são os serviços, né, que esse ministério presta, envolve toda a comunidade, que são as ações de solidariedade. São ações que se mobiliza, leva a igreja, o Ministério de Ação Social vai mobilizar a igreja em ações de solidariedade ao próximo. Então, pode estar lá na visitação, o grupo de visitação da expansão missionária vai lá visitar uma família, o Ministério de Ação Social está junto com essa visitação, perceber quais são as reais necessidades daquela família e assisti-los, né? De repente encaminhando a conseguir documentação, uma recolocação no trabalho, né? Conseguir um trabalho, uma recolocação para ele voltar a trabalhar, integrar de repente aquela família, né? Os componentes daquela família, trabalhar pela promoção humana, apoio à criança e adolescente, desenvolvimento e manutenção de creches, instituições de ação social, clube de mães, grupo de mulheres, grupo de combate ao racismo. Também pode ser ministérios ligados à questão da saúde, participação nos trabalhos de promoção das pessoas discriminadas e marginalizadas, apoio a todas as iniciativas que preservem e valorizem a vida. Então, essa é a função do grupo lá do Ministério de Ação Social. Então, é muito mais amplo do que a gente imagina. E aí, o Ação Administrativa, né, que é o MAAD, ele tem a função de organizar e administrar recursos materiais e financeiros para a execução dos projetos missionários da igreja, tais como a elaboração do orçamento da igreja, que deve ser aprovado pelo concílio, assessoria aos ministérios para realizar seus programas, providenciando recursos e espaços na igreja local, administração dos serviços da igreja local, inventário e conservação do patrimônio da igreja local, realização de estudos para compra e venda de novos imóveis, de bens móveis e imóveis, elaboração de campanhas para arrecadação de dízimos e ofertas especiais. Então, tudo isso compreende a ação administrativa. E aí vem a questão, por fim, do Ministério
criança, que está voltado não somente para projetos feitos para crianças ou para pessoas que trabalham com crianças, mas para atividades com as próprias crianças, né? Então, esse ministério se pauta pelos princípios bíblicos que resgatam, promovem e reforçam os direitos da criança na comunidade de fé. Dentre esses direitos, eu vou destacar aqui: a criança tem direito a ser nutrida na fé e de ser ensinada sobre o que Jesus fez por ela. A criança tem direito a ser igreja de Jesus, a participação total na vida da igreja, nos seus sacramentos, ministérios e serviços missionários, sem discriminação de idade, tamanho, escolaridade, raça, cor, sexo ou nacionalidade. Lembra do que Jesus disse? Deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais são o reino dos céus. Então, que eu e você não sejamos empecilho na caminhada e no desenvolvimento das nossas crianças. A criança também ela tem direito ao batismo infantil. Então, esses são os ministérios. E aí, a gente vai falar um pouquinho agora do concílio. O concílio local é a assembleia da igreja, e dela participam todos os membros da igreja. O concílio se reúne ordinariamente uma vez por ano e extraordinariamente quantas vezes forem necessárias, né? Então, a sua tarefa é resolver os assuntos relativos à vida e à missão da igreja local, com base na palavra de Deus, com base nos cânones e nos documentos orientadores da igreja, como o plano para a vida e a missão da igreja, o plano de ação e diretrizes, o credo social e as pastorais elaboradas pelo colégio episcopal, assim como o regimento interno que cada igreja, com base nos cânones, também ele elabora o seu próprio regimento interno. E aí vem a CLAM, que a CLAM é a coordenação local, né, de ação missionária, que é composta por cada coordenador e vice-coordenador dos grupos dos ministérios, um representante de cada grupo societário, pelo secretário, tesoureiro, né, um representante de cada grupo societário, já falei, e pelo presidente de conselhos diretores das instituições locais, ou outros conforme o regimento interno. Pode ser evangelistas, no caso da nossa igreja, os evangelistas também fazem parte. E qual é a tarefa da CLAM? É preparar e coordenar e avaliar o plano da igreja local, que é o plano. Então, no distrito, vai seguir mais ou menos essa linha, né? Então, o distrito é a instância responsável por integrar e articular e promover a ação missionária das igrejas locais no distrito. Ela é supervisionada por um SD, que está, né, sob a jurisdição do Conselho Distrital. Então, a CODIAN é a Coordenação Distrital de Ação Missionária, que tem a tarefa de elaborar o plano distrital. O concílio, o distrito também realiza concílios distritais. Já no âmbito regional, assim como a CLAM é na igreja local, CODIAN no distrito, a Coordenação Regional de Ação Missionária, COREAN, exerce a administração regional durante o período que vai de um concílio a outro. E aí nós temos, né, a Igreja Metodista se reúne a cada 4 anos em concílio geral e nela são elaboradas leis da Igreja, tomando decisões sobre o governo e administração. Ali são eleitos os bispos e as episcopisas, né? E os membros que irão compor a Coordenação Geral de Ação Missionária, COGEAN. Então, ficamos por aqui. Essa é a organização da nossa igreja, e aí fica a lembrança que nós, como igreja, nós exercemos os nossos dons e ministérios, somos
uma igreja que é uma comunidade de fé, que acredita em Deus, mas mais do que acredita, confia, que é uma comunidade litúrgica que adora, que confessa e que serve ao Senhor e que leva outros a ter esse encontro com Deus. É uma igreja que pratica e que, através da sua prática e fidelidade, vive a ação missionária em amor, né? Levando a igreja para fora das quatro paredes. Essa igreja se organiza em dons e ministérios. Esses ministérios estão para o bom andamento do serviço, para que nós possamos, através dos dons concedidos a Deus por nós, nós possamos trabalhar e levar ao crescimento e alcançar outras vidas. E assim como nós trabalhamos na igreja local, nós temos o nosso papel enquanto distrito, enquanto região, enquanto igreja geral, né? No país todo. Todos nós temos a mesma tarefa de evangelizar, pregar e anunciar o amor do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então hoje ficamos por aqui. Que Deus te abençoe. Vamos estar orando. Paizinho querido, nós te agradecemos porque o Senhor é bom, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, continua sustentando as nossas vidas, continua falando aos nossos corações e que nós possamos entender o teu amor e a tua graça. E como ser igreja, que nós entendamos que igreja não é somente aquela que se reúne ali durante os dias de culto, mas igreja é aquela que onde estiver eu e você, nós possamos expressar o seu amor, a sua graça, viver e testemunhar as tuas maravilhas. Usa-nos, Senhor, como canal de bênção para abençoar outras vidas. Assim nós oramos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Fique na paz.